Portanto, como estava a dizer, a verificação aos estados limites últimos do pré-esforço pode ser encarada de duas formas distintas. Ou considerando o pré-esforço do lado da resistência, e no fundo é pensarmos que a armadura de pré-esforço é uma armadura com uma resistência superior à armadura ordinária, mas para todos os efeitos do cálculo é semelhante ao efeito de uma armadura ordinária. Ou então considerar que o pré-esforço é uma ação que está aplicada à estrutura. E neste caso, quando calculamos a combinação de ações, introduzimos também o pré-esforço e depois dimensionamos a secção, tendo em conta essa alteração dos esforços do lado das ações. E vamos começar por ver, porque eu acho que é mais simples, este efeito quando temos um tirante. E quando temos um tirante, e quando consideramos o pré-esforço do lado da resistência, portanto, o que nós estamos a fazer é dizer apenas que, uma vez que o botão não resiste à tração, a força de cálculo atuante tem que ser menor ou igual que a resistência proporcionada pelos cabos de pré-esforço. E, portanto, a expressão de dimensionamento é apenas NRDP, portanto, o esforço resistente dividido ao pré-esforço, é igual a FPD vezes AP, em que AP é a área dos cabos de pré-esforço, dos cordões de pré-esforço, FPD é a tensão de cálculo do aço de pré-esforço e este NRD devido aos cabos de pré-esforço tem que ser maior que o NED, portanto que o esforço de cálculo atuante. Isto é uma expressão em tudo idêntica à expressão utilizada para as armaduras ordinárias, apenas substituindo o FPD o valor do FYD. O FPD é calculado dividindo o FP01K pelo γS, que é o coeficiente parcial de segurança das armaduras e que toma o valor 1,15, como sabe. Esta é a expressão genérica para dimensionamento do pré-esforço, considerando do lado da resistência. Se considerarmos o pré-esforço do lado de uma ação, e no caso de um tirante, o que nós estamos a fazer é aplicar uma força de compressão P ao tirante. O que quer dizer que o nosso esforço atuante, em vez de ser NED, será NED menos o valor da força de pré-esforço, P. Portanto, a nossa verificação o nosso esforço atuante será um N'-ED, que é o NED menos a força de pré-esforço P. Neste caso, e se não tivermos, portanto, mais nenhuma armadura, o que nós temos que verificar é que o que sobra da tensão resistente do cabo é superior ao esforço atuante. Ou seja, o NRD devido ao pré-esforço já não é, tal como no caso anterior, o FPD vezes a área P, que isto implicava que toda a tensão do aço de pré-esforço podia ser utilizada. Nós agora aqui não podemos usar a força toda, a FPD, ou a tensão toda, a FPD, porque há uma parte, σP, que vale P a dividir pela área, já está aplicada na estrutura. Portanto, o cabo de pré-esforço tem uma tensão resistente que vale FPD sobre σP. E, portanto, a força resistente é FPD menos σP vezes a área de pré-esforço e este valor tem que ser maior que N'-ED. Fácil é de ver neste caso que, se pegarmos nesta expressão, facilmente chegaremos à outra expressão anterior, não é? Uma vez que σP vezes AP vale a força de pré-esforço, e portanto ao passarmos o P para o lado do N'-P, obtemos o valor do NED, portanto obviamente que estas duas expressões são equivalentes, como não podia deixar de ser. Pode acontecer, e normalmente acontece, atendendo à forma como nós dimensionamos os cabos, que nós dimensionamos os cabos para as condições de serviço e depois vamos verificar em estado limite último, o que muitas vezes acontece é que, quando nós dimensionamos o cabo para as condições de serviço
e depois vamos fazer a verificação ao estado limite último, o que se verifica é que esta condição, ou a desta, no caso do pré-esforço do lado da resistência ou do lado das ações, estas condições não são satisfeitas. E aqui nós tínhamos duas possibilidades. Ou adicionávamos mais aço de pré-esforço de forma a verificar a segurança, ou adicionamos armadura ordinária. Obviamente que é muito mais barato adicionar armadura ordinária do que armadura de pré-esforço, a não ser, em alguns casos, de pré-fabricação em fábrica, que pode ser mais interessante usar o aço de pré-esforço porque é um processo de fabrico mais rápido e mais industrializado, mas por norma fica mais, se não for no caso de pré-fabricação, portanto muitas peças a ser pré-fabricadas, é em geral muito mais barato adicionar armadura ordinária. E portanto, nesse caso, as expressões de dimensionamento, o que nós temos que fazer é adicionar à resistência do pré-esforço, que no caso do pré-esforço do lado da resistência é FPD-AP, temos que adicionar a resistência da armadura ordinária, FYD vezes AS. E esta força resistente tem que ser maior ou igual que a força atuante. Reparem que se nós usarmos o procedimento usual, que é nós dimensionamos o cabo para as condições de serviço, portanto nós sabemos o valor do AP, sabemos o valor do NED, quando nós olhamos para esta expressão, o que nós não sabemos é o valor da área de aço. Portanto, esta é uma expressão que permite-nos dimensionar a área de aço de forma a verificar os estados limites últimos. Quando consideramos o pré-esforço do lado das ações, o processo é exatamente o mesmo, em que à parte resistente devido à armadura de pré-esforço, esta parcela da esquerda, somamos a resistência devido às armaduras ordinárias. E passamos então a ter esta nova resistência da secção comparada com os esforços atuantes. Alguma questão que queiram colocar? Não. Até agora não. Não, professor. Vamos passar agora para o caso da flexão. Quando nós temos, no caso da flexão, consideramos o pré-esforço como uma ação. No caso da flexão, o pré-esforço tem, como sabem, um duplo efeito. Por um lado, um esforço axial da força P e, por outro lado, um momento fletor que vale P vezes E. E, portanto, os esforços na secção valem a força axial P e um momento fletor que vale o momento atuante, ou momento resistente MRED, menos P vezes E, que é o momento devido ao pré-esforço. E estes esforços têm que ser resistidos pela parcela remanescente da força de pré-esforço, que, tal como no caso anterior, vale o FPD menos o σPD, que é a tensão instalada no cabo, vezes a área de pré-esforço. Posto isto, o que temos que fazer depois é dimensionar, usar as equações de equilíbrio e dimensionar a secção à flexão composta. Portanto, não tem nenhuma dificuldade particular, a não ser que agora, além do esforço axial, portanto, além da equação relativa ao esforço axial, temos a equação relativa aos momentos. Quando consideramos o pré-esforço como resistência, nós aí consideramos o esforço, nos esforços atuantes é apenas o momento fletor, todo o aço de pré-esforço tem como força resistente, portanto, a força de pré-esforço FP vale FPD vezes AP, tal como anteriormente, e depois temos as duas equações de equilíbrio normais. O momento resistente vale a força de pré-esforço vezes o braço da força de pré-esforço em relação à força de compressão, e a força de compressão no botão terá que ser igual à força de pré-esforço. E, portanto, o procedimento é em tudo idêntico ao dimensionamento em flexão simples, em que, em vez de termos uma armadura ordinária, temos uma armadura que tem uma resistência que é muito superior às armaduras ordinárias correntes.
Mais uma vez, e atendendo a que nós não temos, em geral, ao verificar a segurança, ao verificar ou dimensionar o cabo de pré-esforço para as condições de serviço, acontece muitas vezes que esse pré-esforço não é suficiente para resistir ao estado limite último. E, portanto, nesse caso, temos que adicionar o valor da força das armaduras ordinárias, ou seja, temos que adicionar armaduras ordinárias para que o momento seja resistido. O procedimento também é semelhante ao anterior, que temos a equação de momentos, que agora passa a ser o momento resistente igual a Fp Zp mais Fs Zs, e a força de compressão no botão vale a força de tração, ou numericamente igual à força de tração no cabo de pré-esforço, mais a força de tração nas armaduras. Estas equações também têm uma resolução semelhante às da flexão simples normal, porque não se esqueçam que nós dimensionamos o cabo de pré-esforço para as condições de serviço, ou seja, o valor da força da área AP é conhecida, a posição do cabo é conhecida e, portanto, este valor Fp é conhecido, quer na equação de cima, quer na equação de baixo, obviamente, e, portanto, a equação é fácil de resolver tal como era na flexão simples. A única questão que temos aqui, ou que podemos ter aqui, é quando queremos usar aquelas fórmulas adimensionais, nós necessitamos as fórmulas que permitem-nos dimensionar a totalidade da armadura. E, portanto, nesses casos, nós temos que, ou podemos sempre transformar a área de pré-esforço numa área de armadura ordinária. E transformar essa área depois numa força única que nós vamos usar naquelas equações adimensionais de dimensionamento. Portanto, regra geral, nestes casos, nós temos o cabo de pré-esforço como uma área AP, temos uma área AS que nós não sabemos qual é, mas sabemos onde está localizada. Em termos genéricos, portanto, nós temos a força AP localizada a uma distância AP do fundo da viga, este caso, obviamente, para o caso dos momentos positivos, uma área AS localizada a uma distância AS, a esta área AP corresponde a uma força FP, a área S uma força FS. Nós queremos transformar estas duas forças numa força única de valor F a uma distância A. Como é que nós podemos fazer isto? Muito simplesmente transformando a área de pré-esforço numa área de armadura equivalente da armadura ordinária, multiplicando a área de pré-esforço por FPD sobre FYD. E desta forma, nós trabalhamos com uma área única, usamos as expressões de dimensionamento e depois o que fazemos é pegar nesta equação, nós obtemos uma área de aço no dimensionamento, uma área equivalente, sabemos qual é a área de pré-esforço e vemos se precisamos ou não de armadura ordinária. Se o valor que obtivermos for um AS menor que zero, quer dizer que a armadura de pré-esforço é suficiente. Se o AS for maior que zero, então essa é a área de armadura ordinária que precisamos de calcular. Quanto ao ponto de aplicação da resultante das forças, obtém-se, mais uma vez usando a mesma método de substituição, ou seja, substituindo a área de pré-esforço por uma área equivalente que vale FPD sobre FYD vezes AP, e depois usando a expressão normal para calcular o centro de gravidade das duas áreas. Há aqui, obviamente, uma questão que é, quando nós estamos a dimensionar, nós sabemos a localização do cabo de pré-esforço e das armaduras ordinárias, mas nós não sabemos a área de aço. Sabemos a área de pré-esforço porque a dimensionamos para as condições de serviço, mas não sabemos a área de aço. Ou seja, este valor de A, que é fundamental para depois nós sabermos qual é que é a altura útil de e meter nas expressões, nós não sabemos
calcular. Portanto, o processo de resolvermos isto é arbitrarmos uma localização para o valor de A, algures entre a área AP e a área AS, e depois, no fim, com o valor da armadura calculada, corrigir esta área, esta distância A, de forma e compará-la com aquela que nós tínhamos arbitrado e ver se está muito ou pouco alterada em relação ao valor que arbitramos. Regra geral, desde que haja algum bom senso na escolha inicial do A, o valor que obtivermos é um valor que é suficientemente preciso, porque reparem, nós temos aqui uma área AP, temos aqui uma área AS, em geral a área AP será sempre muito maior, tendo em conta este efeito do FPD sobre a FYD, do que a área AS, e portanto o centro de gravidade estará não a meio, mas mais próximo da área AP. Se entendermos aqui esta distância serão sempre apenas alguns centímetros, se nós arbitrarmos dentro dessa distância um valor que seja mais perto aqui do cabo AP do que a área AS, vamos sempre obter um valor de A com um erro de cerca de 1 centímetro, 2 centímetros, que, enfim, numa secção que terá, as secções pré-esforçadas terão tipicamente, se forem vigas, de alturas superiores a 70, 80 centímetros, ter 1 ou 2 centímetros de erro no braço das forças, em geral, não conduz a alterações significativas e, portanto, este é um processo que é relativamente rápido de convergir e, em geral, basta apenas o cálculo inicial para se obter um valor suficientemente preciso. Alguma dúvida que queiram colocar? Não. Não, professor. Para terminar então esta questão dos estados limites últimos, vamos só ver duas expressões aproximadas de dimensionamento, tal como vimos para a flexão simples. Lembram-se que quando a flexão simples só com armadura ordinária, o MRD era aproximadamente igual a 0,9 FYD AS vezes DS. No caso das secções pré-esforçadas, só temos que somar aqui a parcela correspondente ao aço de pré-esforço, que será também 0,9 AP FPD vezes DP, e portanto a expressão MRD será aproximadamente igual a 0,9 AP FPD DP mais 0,9 FYD AS DS. Portanto, esta é uma expressão que nos permite, de forma rápida e expedita, estimar o valor do momento resistente de uma secção ou dimensionar a área de aço necessária para uma dada secção. É uma conta muito simples, obviamente não é rigorosa, mas que nos permite ter uma ordem de grandeza do valor que obtemos de uma forma mais rigorosa e que permite, portanto, estimar o valor do momento resistente. No caso de termos uma viga em T, o processo também é semelhante às vigas, só com armadura ordinária, em que mais uma vez a parcela correspondente às armaduras ordinárias, que é esta aqui da direita, temos que somar a correspondente às armaduras de pré-esforço. E, portanto, é extremamente fácil de usar. São expressões fáceis de usar. Esta expressão, por acaso, tem aqui um erro, tem aqui um DS a mais.